O impacto na articulação de 1 quilo a mais, ele te representa de carga, quando tu está caminhando, de 3 quilos extras de força. Uma pessoa de 100 quilos, quando ela está caminhando, ela está colocando 300 quilos naquela articulação. Quando ela está com os 2 pés no chão, ela está com 50 em cada um. Mas quando ela está efetuando a transferência de peso, pode chegar mais ou menos a 300 quilos. Então tu imagina o que tu consegue ter uma redução de 4 quilos. Isso já representa 12 quilos. Então, pequenas perdas de peso. Então, é isso que a gente estimula o paciente. Começa pensando pequeno, mas estimulando pequenas perdas de peso, elas têm um grande impacto. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Dr. Leonardo Bosquin, muito obrigado de verdade pela tua disponibilidade de vir aqui conversar comigo hoje, né? E de um assunto que faz todo sentido para quem cuida da saúde, para quem, né, para o público bariátrico que perde bastante peso, que é a saúde osteomuscular. E isso eu tenho certeza que tu tem uma expertise muito grande e tem muito para nos contribuir. Na verdade, eu que agradeço, Rodrigo. Esse é um tema que está cada vez mais em voga, né? A gente está cada vez mais ativo, fazendo mais atividade física, se preocupando cada vez mais com o bem-estar, eu acho que o bem-estar geral. E, obviamente, isso também vem junto com pós-operatório, a gente lida muito com isso, então as pessoas que fazem alguns procedimentos se tornam mais ativas e buscam fazer mais atividade física. Então, esse é um tema de interesse aí para todos nós, né, da área médica. A gente tem aquela ideia de que os ossos são extremamente fortes e de que isso não é um problema, principalmente quando o paciente é jovem. Mas num contexto de um excesso muito grande de peso, isso não é verdade. Eu queria que tu pudesse me explicar um pouquinho qual é o impacto realmente do excesso de peso na saúde óssea, na integralidade dos ossos e dos músculos ali, das articulações, num paciente mesmo jovem. Falando assim, eu acho que de maneira geral, considerando a obesidade, né? Eu acho que esse é o tema e o foco mais importante aqui. Que a gente estava comentando, a obesidade, a gente tem que cuidar duas coisas: o excesso de peso e por se tratar também de uma doença inflamatória de baixo grau, porque isso também tem repercussão nas articulações e nos tecidos osteomusculares. Mas esse é um fato que a gente aborda muito no consultório, porque a gente não pode subestimar o efeito positivo que tem de pequenas perdas de peso na saúde das articulações. Então, por exemplo, o que a gente comenta, né? Que o impacto na articulação de 1 quilo a mais, ele te representa de carga, quando tu está caminhando, de 3 quilos extras de força. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa de 100 quilos. Quando ela está caminhando, ela está colocando 300 quilos naquela articulação. Quando ela está com os 2 pés no chão, ela está com 50 em cada um. Mas quando ela está efetuando a transferência de peso, pode chegar mais ou menos a 300 quilos. Então, tu imagina o que tu consegue ter. Vamos lá, uma conta pequena, uma conta de padaria. Uma redução de 4 quilos. Isso já representa 12 quilos. Então, pequenas perdas de peso. Então, é isso que a gente estimula o paciente. Começa pensando pequeno, mas estimulando pequenas perdas de peso, elas têm um grande impacto. Outra coisa importante, o que se fala muito hoje? Que tu tem que estar ativo. Tem que fazer 10 mil passos por dia, não é isso? A média, né? Agora, tu imagina 10 mil passos com 12 quilos a mais de carga por articulação, principalmente articulações de carga. Quadril, joelho, tornozelo. O impacto disso a longo prazo é tremendo. E outra coisa que a gente tem que abordar é o efeito inflamatório que a obesidade vai gerando nas articulações, né? Essa degradação. Então, esse estresse oxidativo também que tem nas articulações por causa da obesidade. Então, porque nós temos bastante coisa para ir discorrendo, né, Rodrigo? Então, Bosquin, imagina num contexto que isso é muito comum, né? Na prática da cirurgia bariátrica, um paciente que tem o dobro do peso, né? Eu fico imaginando, a gente estimula, a gente pede que o paciente se movimente mais, que ele faça, que ele pratique esportes, e nem sempre a gente tem a noção real do impacto que isso tem na articulação do joelho, do quadril, do pé, na própria coluna, né? Num paciente, por exemplo, que tem o dobro do peso que ele tem.
Se caminhando a gente tem esse impacto, né, num contexto esportivo, isso é ainda maior, por exemplo, quando ele vai correr ou quando ele vai fazer subir escada, como é que funciona? Então, assim, isso já está bem definido na literatura médica, né? Então, tudo isso já foi bem dimensionado. Então, como eu estava comentando antes, o ato de caminhar, tu coloca de 2,5 vezes a 3. Vamos arredondar para 3, né? Então, 3 vezes o teu peso sobre aquela articulação. O exemplo que a gente estava citando antes. Mas vamos pegar um paciente de 70 quilos. Então, ele está colocando mais ou menos 200 quilos, 210 quilos sobre a articulação dele por passo. Se ele corre, isso pode chegar a 7 vezes. Tá? Então, tu vai fazer 70 quilos, por exemplo, a gente vai ter 490 quilos, né, de impacto por passo. Né? Então, tu imagina alguém que está tentando fazer uma corrida, algum esporte mais com mais atividade, mais intensidade. Subir e descer a escada. Que às vezes para uma pessoa que tem um sobrepeso é uma atividade difícil, né? Então isso também já está lá bem dimensionado, que pode chegar até 5 vezes o peso corporal. De novo, sempre fazendo contas, né? 70 quilos, tu vai ter 350 quilos a mais. Né? Então é difícil, obviamente, que quanto mais peso tu tiver que movimentar, e por isso a dificuldade que às vezes as pessoas encontram, para conseguir executar essas movimentações. E por outro lado também é verdade, quando tu consegue efetuar pequenas perdas de peso ou grandes perdas de peso, isso vai ter um impacto tremendo, né, na tua habilidade ou na tua capacidade de realizar essas atividades. Então sim, a gente pode ter assim, um impacto muito importante nas articulações e o efeito a longo prazo disso é imensurável. Né? E não é à toa, é tão superlativo, é tão grande esse efeito em relação à articulação pelo excesso de peso, que não é à toa que pacientes, às vezes muito jovens, chegam lá com graus de artrose muito importante, com lesões ligamentares. Eu acho que para entender um pouquinho o que é a artrose, assim, quais são as principais lesões que um paciente com excesso de peso vai apresentar? Lembrando que a artrose é o desgaste das articulações, tá? Então a articulação ela também tem um efeito de sobrepeso nela, que pode ter um efeito deletério sobre a quantidade e a qualidade das células, dos condrócitos, que é a célula da cartilagem, bem como a parte inflamatória. Tá? Então, o que a gente estava comentando, que a obesidade é considerada, né, uma doença inflamatória de baixo grau, e isso também interfere na capacidade do condrócito de sobreviver aos traumas, aos impactos que ela vai ser recebendo essa articulação. Então, isso vai desencadeando um efeito negativo sobre essa articulação e vai consumindo, vai desgastando essa cartilagem. E isso com efeito prático, assim, de perda da capacidade de executar a movimentação da articulação. Do ponto de vista prático, ele perde a capacidade da mobilização dessa articulação e ele tem muita dor? Quanto mais tu tem cartilagem saudável, mais fácil a execução do movimento. À medida em que essa cartilagem vai se perdendo, por exemplo, para ter uma ideia, em média, as pessoas têm 6 milímetros de cartilagem nas grandes articulações, falando de quadril, joelho e tornozelo, tá? Em média. Então, à medida que tu vai perdendo 1 milímetro, parece pouco, né? Mas 1 milímetro que tu vai perdendo de cartilagem, tu vai reduzindo muito a capacidade de lubrificação e de execução da tua movimentação. Até que chega o ponto, quando tu tem mais ou menos 2 milímetros ou menos de cartilagem, a pessoa tem muita dificuldade de executar os movimentos. E isso desencadeia, então assim, uma dor tremenda nos pacientes, gera contraturas musculares, forças reacionais que cada vez limitam mais o paciente a fazer a sua movimentação. Né? Como eles nos queixam na consulta muito, né, dessas lesões ou dessas limitações de mobilização, ao perder bastante peso, o paciente que já tem algum grau de artrose, que já tem algum grau de limitação, ele precisa se preservar dos movimentos ou dos exercícios, ou é possível, claro que isso vai depender também do grau da doença, do problema do paciente, mas ele precisa evitar a movimentação ou é importante que ele se mantenha
em atividade física, obviamente sob supervisão de um educador físico ou de um fisioterapeuta, para ter uma melhora desse quadro? Não, na verdade, assim, o estímulo para a movimentação ele tem que acontecer. O exercício físico, acho que é até uma coisa bem-vinda depois que faz um procedimento, né? E falando especificamente, eu acho que da cirurgia bariátrica, a gente precisa que esse paciente se movimente, ativamente fazendo. À medida que ele vai perdendo peso, ele vai ter alívio dos sintomas, ele vai se sentindo mais motivado a fazer a movimentação. Eu acho que é um ciclo virtuoso, né, que traz benefício para o paciente. De uma maneira geral, até do bem-estar e da própria saúde que ele vai percebendo, que ele vai readquirindo. Então, para nós, sempre é bem-vindo que o paciente faça a movimentação, execute, né? Existe aquela recomendação, né, Rodrigo, que o paciente tem que fazer mais ou menos 150 minutos de atividade física por semana. Claro que no início ele vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez não consiga fazer uma movimentação plena de tudo isso que está sendo solicitado para ele. Mas se ele começar aos poucos, fazendo a supervisão, fazendo então aqueles acompanhamentos periódicos, à medida que a gente vai ajustando, se precisar medicar, a gente faz isso, né? Muitas vezes esse paciente até pode precisar de um acompanhamento fisioterápico junto para poder reabilitar, estabilizar melhor algumas articulações que precisem uma atenção especial. Mas para nós isso é fundamental. Então, pós-procedimento, fazer movimentação. Tem no contexto do paciente, Bosquim, algum sinal de alerta que ele deve se preocupar mais? Obviamente são pacientes que convivem com dor há muito tempo, com desconforto, mas tem algum tipo de sinal de alerta que a gente deve se preocupar, onde esse paciente deve ter uma complicação ou uma doença mais avançada? Assim, o paciente... A grande maioria dos pacientes, quando eles vêm falar com a gente, a queixa principal é dor. Tá? Então, assim, diria que 90% deles, eles começam a ter uma progressão, uma piora de sintomas álgicos, né? Os sintomas de dor. Uma pequena percentagem desses pacientes, eles vão nos procurar por rigidez ou por limitação de função. Tá? A pessoa vai perdendo mobilidade, vai perdendo função, mas não exatamente vai se incomodando com isso, ele administra. Então, popularmente, é dito assim, aquelas compensações. Mexe cada vez menos, mas vai se adaptando, ela vai se acostumando com aquilo. Agora, o quadro álgico, a piora da dor, piora dos sintomas, é o que normalmente faz os pacientes irem até nós, né? Então, eles vão lá, estou piorando da dor. Mesmo que eu tenha conseguido fazer uma redução de peso, por exemplo, porque daí tu vai ter forças reacionais sobre aquela articulação, então pode ter uma microinstabilidade, eles perdem muito peso e muitas vezes perdem muito massa magra, né? Perdem muita musculatura. E isso tem que ser também dado uma atenção muito específica, inclusive na alimentação, né? Fazer uma reposição de proteínas adequada para o peso e também de estabilização daquelas articulações. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse acompanhamento, principalmente das pioras assim, de sintomas de dor, né, que a gente vai vendo e os pacientes percebendo à medida que vai sendo acompanhado. Além da perda de massa magra, né, da musculatura, muitas vezes a perda da densidade óssea, né, Bosquim? Esses pacientes que perdem muito peso, eles acabam também tendo uma diminuição do aporte de cálcio, enfim, a vitamina D é muito comum a gente ter deficiência, principalmente aqui no sul do país, onde a incidência solar é menor, e esses pacientes têm uma qualidade óssea pior, o que muitas vezes acaba levando a complicações mais graves como fraturas, né, e acabam lá no fim precisando de cirurgia. Mas nesse sentido hoje, tem alguma suplementação, além dos exercícios? Existe alguma suplementação que comprovadamente ajuda na saúde óssea e articular do paciente? Tu indica alguma coisa? E eu tenho uma dúvida para te perguntar, essa agressão à cartilagem da articulação, aquela cartilagem que foi perdida, ela pode se regenerar, ela tem como voltar, ou aquilo que foi perdido não tem volta? Vamos começar falando da cartilagem, então. A cartilagem, ela não tem uma nutrição sanguínea direta, tá? Então, na cartilagem a gente não tem sangue. Ela é nutrida por embebimento, então pelo líquido que está dentro da articulação. Então, esse líquido é pobre em nutrientes. Então, a cartilagem tem uma capacidade de regeneração muito pequena. Quando tu fala em regeneração,
Isso é um tema que está sendo estudado e eu acho que vai ser a grande etapa, né, que a gente tende a buscar e a tentar superar no futuro, que essas medicinas ou terapias regenerativas que se fala bastante. Mas, de maneira geral, vamos falar o seguinte: gastou, está gasto. Tá? Os pacientes não têm capacidade de fazer essa regeneração no sentido de ganhar esses milímetros que eu estava comentando. Então, vamos imaginar, o paciente tem 6 milímetros de cartilagem, ele perdeu aqueles 2 milímetros de cartilagem, ele não vai recuperar para aqueles 6 milímetros que ele tinha anteriormente. Tá? Então vai melhorar a qualidade dessa cartilagem, isso sim, já tem alguns moduladores, algumas medicações que podem tentar melhorar a qualidade da cartilagem que ainda está na tua articulação. Em relação à vitamina D, a gente sabe, por exemplo, que na obesidade a gente tem uma diminuição da vitamina D porque ela é lipossolúvel, né? Então ela tem uma afinidade pela gordura e ela fica... Né? A gordura fica com essa captação da vitamina D, né? Então ela segura isso. Então tu vai ter uma diminuição também, além da diminuição da exposição solar que a gente tem aqui muito no sul, que tu estava comentando, mas a gente tem em pacientes em particular também essa possibilidade de ter uma diminuição da vitamina D circulante. E aí, por consequência, tu começa a ter uma baixa densidade óssea, né? Qual é a consequência disso? Então, a longo prazo, a gente começa a ter uma fragilidade maior. E, obviamente, esses pacientes que já se movimentam menos, porque tem uma dificuldade de realizar por causa da obesidade, do excesso de peso, eles tendem a se movimentar menos. Tu tende a ter menos carga na estrutura óssea e, por consequência, tu tende a ter uma menor densidade óssea. Não preciso falar que a gente tem um risco aumentado de fraturas por tombos, né, que a gente considera de baixa energia, tombos bobos, né, como se fala popularmente, onde a pessoa faz uma queda da própria altura, tropeçando em pequenas coisas, às vezes do dia a dia, suficiente para ter uma energia que cause uma fratura de punho, que é comum, às vezes fratura de húmero, ou mesmo uma fratura de fêmur, que é uma fratura mais grave, trazendo enormes repercussões assim, para a qualidade de vida do paciente. Essa é uma dificuldade que a gente tem, Bosquim, muito grande, de fazer com que acho que é do ser humano, né? Essa dificuldade de prever o futuro ou de se preocupar com o futuro, né? Então aquele paciente que naquele momento ali, muito jovem na sua maioria, está pensando em perder peso, ele não se dá conta de que ele precisa fazer uma poupança, né? Ele precisa ter uma série de cuidados ao longo dos próximos 10, 20 anos da cirurgia, para que lá na frente, quando ele ficar idoso, ele poder ter realmente autonomia, para ele poder ter uma menor chance de risco de fratura. Então, se associar a menor densidade óssea, uma perda de massa magra, deficiências vitamínicas, isso vai acabar culminando numa fragilidade tão grande que muitas vezes, como tu disse, em movimentos simples, normais, tropeçar às vezes numa escada pode fazer com que ele tenha uma fratura. E a grande maioria das pessoas não tem a menor noção da gravidade que é tu ter uma fratura, por exemplo, já idoso, né? Conta um pouquinho, assim, quais são as fraturas, né? Tu falou das mais comuns e eu acho que tu trabalha bastante com a questão do quadril. A gravidade, por exemplo, da fratura de um colo do fêmur ou do próprio fêmur num paciente idoso, né? Em relação à mortalidade. Depois também a questão da autonomia, né? O quanto ele fica com uma deficiência nas movimentações, acaba ficando muitas vezes dependente. Então vamos lá, eu acho que tu tocou num ponto aqui, Rodrigo, muito importante. A capacidade que a gente tem de fazer uma projeção a longo prazo, né? Eu acho que tu pensar na tua saúde está cada vez mais em voga. A gente, claro que tem que se preocupar com a nossa saúde, afinal é o nosso corpo, é a nossa casa, é onde a gente tem que prestar bastante atenção. E isso está cada vez mais em evidência, né? Qualidade da musculatura, qualidade óssea, qualidade das articulações. Então vamos lá. Aqui é um ponto importantíssimo que, por exemplo, falando da fratura do fêmur que estava comentando. Uma fratura do fêmur, de colo de fêmur, que a gente diz, uma fratura de fêmur proximal, que é essa pá mais perto da bacia, ela pode ter uma mortalidade de até 50%. 50% é 1 para 2. No primeiro ano
pós-cirurgia. Porque a grande maioria dessas fraturas, elas são cirúrgicas, né? A gente não consegue ter uma movimentação, nem que seja para higiene, com o fêmur quebrado. Então, esses pacientes, eles têm uma alta taxa de mortalidade por questões diversas, não é nenhum problema da cirurgia, e sim por todas as implicações que uma fratura de fêmur, ela ocasiona num paciente de mais idade. Então, chegar numa idade mais avançada, com uma qualidade óssea fundamental. Tá? Literalmente é muito importante. E aí a gente destaca aquelas questões que a gente estava comentando, né? Poder fazer a sua atividade física, poder executar a tua movimentação. Então isso a gente não vai obter ficando sentado em casa, vendo TV. A gente tem que estimular os pacientes por qualquer meio que eles consigam fazer a sua execução de movimentação, que é aquilo que a gente estava comentando antes, pelo menos 150 minutos por semana, fazendo também um exercício que envolva o desenvolvimento de musculatura. A gente precisa chegar em determinadas idades com uma boa qualidade muscular, além da qualidade óssea. Então não é só exercício de caminhada, a gente precisa fazer alguns exercícios de peso, né? Isso também é fundamental. Vamos falar assim, né? Mais simples, fazer uma musculação, fazer uma atividade que envolva o desenvolvimento da musculatura, tá? Porque isso pode ter um impacto muito, muito importante lá na frente. Eu acho que a maioria das pessoas não tem realmente, né, a menor noção dentro das causas de mortalidade do paciente idoso, o quanto a queda e a fratura, né, as fraturas ósseas têm uma importância como causa de mortalidade. E nessa população mais jovem, Mosquin, e enfim, né, no contexto de um pós-operatório de cirurgia de quadril, como é que é a recuperação desse paciente, a reabilitação? É uma cirurgia que esse paciente tem um retorno mais rápido às atividades, que ele consegue voltar à sua autonomia de forma mais integral? Então, assim, só para a gente poder com que as pessoas entendam do que a gente está falando. As fraturas do quadril, elas normalmente são cirúrgicas, tá? Na sua grande maioria, porque elas envolvem muita incapacidade. Literalmente, o centro de gravidade do corpo, ele está na bacia, né? Ele está nessa região aqui. Para tu poder fazer uma movimentação, tirar o paciente da cama, sentar o paciente fora do leito, né? Que o paciente de idade precisa, tu não consegue fazer isso se ele estiver quebrado. Então, normalmente, ele precisa ser submetido à cirurgia. A gente está vivendo mais, né? As pessoas estão com uma longevidade muito maior. Isso também implica nessas questões que podem envolver traumas, que até, de certa maneira, a gente tenta prevenir o máximo possível, mas pode acontecer, né? Então, a gente tem um aumento, sim, muito importante das fraturas no idoso, né, por aumento da população, aumento da expectativa de vida. Então a gente começa a perceber que está cada vez mais frequente isso, né? Só que essas fraturas, elas precisam de uma atenção muito importante, muito especial e até de suporte da família por tudo isso que a gente está comentando, né? Para tu poder movimentar a pessoa, para tirar ela da cama, para fazer com que ela se movimente, isso envolve toda uma demanda da pessoa, do paciente ou da estrutura familiar. E para ter uma ideia, essas pessoas, elas normalmente, elas regridem um pouquinho depois de uma fratura, porque envolve, essas pessoas ficam acamadas, elas têm uma atrofia de musculatura, elas têm uma dificuldade em começar a fazer sua movimentação. Por exemplo, a gente pensando aqui numa pessoa de 80 anos, 85, 90 anos. Do ponto de vista de musculatura, ela já está com uma perda muscular esperada, normal para aquela idade. Para a gente poder resgatar isso num nível pré-fratura, a gente vai ter que ter um suporte, um atendimento para aquela pessoa muito importante, né? Que vai envolver um apoio da família, de fisioterapia, de cuidadores, que, né, nem todo mundo tem acesso a isso. Tem essa estrutura, né? Essa estrutura é muito difícil de conseguir. Mas se a gente não conseguir proporcionar isso, ela vai ter uma perda de função, né? Que a gente vê em determinados públicos, né, que não conseguem ter acesso. Essa pessoa fica mais dependente, ela fica necessitando mais ajuda.
é aquelas pessoas que a gente vê que acabam ficando mais na cadeira, mais na poltrona. Elas têm uma dificuldade de se movimentar. Elas demandam mais da família ou daquelas pessoas que dão o suporte. Então isso começa a ter um custo emocional, um custo familiar, né? Uma demanda muito importante sobre o atendimento que ela vai precisar. Isso se torna uma dificuldade, né? As pessoas também, é difícil aceitar essa limitação. O impacto emocional dessa limitação, da perda da autonomia de alguém que a vida toda, né, fez tudo sozinho. Então tu imagina como é que essa pessoa vai lidar com a perda da autonomia dela. E por questões que talvez nem dependam dela, né? Sim. Ela precisa do apoio, do suporte e envolve toda uma questão familiar. Então a gente está lidando e a gente vê na prática essa dificuldade que muitas famílias têm, muitas pessoas têm de dar o atendimento. Então, o que a gente puder fazer para fazer um preventivo, na verdade, né, de fortalecer essa estrutura óssea muscular, isso pode ter um impacto tremendo lá na frente. Muda a vida do paciente. Muda a vida do paciente. Num contexto de um paciente mais jovem, Bosquim, onde acaba se deteriorando ali a articulação, por artrose, por exemplo, né? E ele precisa fazer a substituição da articulação do quadril, né? Isso é comum? Como é que funciona a reabilitação desses pacientes? É uma cirurgia que ele se recupera bem? Qual é a durabilidade? Existe uma durabilidade da cirurgia? Esse paciente vai precisar fazer alguma troca programada? Ele vai poder passar a vida inteira, né, utilizando essa nova articulação de forma plena? Então, falando de artrose do quadril, a gente está falando do desgaste da articulação, tá? Quando a gente tem literalmente o contato osso com osso, que chega num nível que a gente precisa fazer a substituição da articulação. Então, sendo bem específico, colocar uma prótese de quadril é fazer a substituição da articulação. Não existe mais idade para fazer isso. Existia até um tabu mais antigo que a gente deveria esperar o máximo possível para fazer a colocação de prótese de quadril. Que isso caiu por terra com o desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então, na medida que a qualidade da prótese melhorou e a durabilidade, por consequência das próteses, aumentaram muito, nós estamos falando de próteses lá da década de 70 que ainda estão funcionando. Quer dizer, tem prótese até de 50 anos. Mas vamos lá. Em média, a prótese vai te durar 20, 25, talvez 30 anos com uma tranquilidade. Falando especificamente de próteses de marcas reconhecidas, de durabilidade comprovada na literatura. Então, hoje, tudo é estratificado, tudo é pesquisado e tu pode dizer quais as marcas de prótese que têm melhor durabilidade. Então, esses conceitos de que tinha que esperar para fazer prótese caíram por terra. Tá? Até porque, vamos lá, Rodrigo, isso é filosófico. Até quando tu vais ficar esperando para fazer uma cirurgia? Se tu tá com dor, tu deixa de passear, tu deixa de viajar, tu deixa de fazer tuas coisas. Tu quer qualidade de vida. E literalmente ninguém sabe o que vai acontecer daqui uma semana, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos. Daqui a pouco tá esperando e... Tu tá esperando, e na verdade tu pode te permitir fazer uma cirurgia. Tá? Então, com essas melhores tecnologias, com essas melhores técnicas cirúrgicas, caiu por terra, tem que ficar aguardando para fazer uma cirurgia. Então, as próteses duram bastante tempo. Então, não é um problema tu operar um paciente de 30, 40 anos de idade que precisa fazer uma substituição da articulação. E tu tem opções, então, de materiais de qualidade que vão te garantir uma boa qualidade de vida. Né? Então, a prótese é uma das cirurgias de maior sucesso assim, na ortopedia. Né? Ela, literalmente, ela resgata a qualidade de vida. Tá? Isso traz muita satisfação para os pacientes. Quando bem indicado, obviamente. Né? Então, para aquele paciente que realmente precisa. Então, a gente fala da substituição articular com bastante naturalidade para os pacientes, independente da faixa etária. Tá? Então, isso é uma coisa que graças a Deus, evoluiu muito. Agora está, inclusive, a gente já tem à disposição as técnicas robóticas também para fazer a cirurgia de prótese, onde tu tem uma precisão milimétrica. Literalmente, a gente está falando de milímetros. Tá?
onde aquelas angulações, o posicionamento da prótese, agora tu tem um auxílio da técnica robótica, te permite assim uma precisão. Claro, a cirurgia já estava muito bem estabelecida, mas agora a gente agregou um grau de precisão que não tem muito como comparar. A gente está falando do estado da arte, né, da cirurgia. A plataforma robótica consegue te dar aquele refinamento, assim, né? Como tu disse, já tinham resultados incríveis, né, com as técnicas mais convencionais, mas a plataforma robótica hoje veio trazer aquele refinamento da angulação, do processo. E existe alguma, do ponto de vista clínico, alguma vantagem da plataforma robótica? Esse paciente ele vai ter uma recuperação mais rápida ou algum tipo de desenvolvimento mais rápido pós-operatório? Acho que a gente está falando assim, a cirurgia robótica é o ajuste fino, né? É a sintonia fina, é aquele detalhe que ele te permite uma tranquilidade muito maior. Principalmente quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de diminuição de riscos da cirurgia, né? De deslocar a prótese ou de ter alguma complicação imediata. Então a gente, com isso, e a literatura já está começando a nos dar embasamento, diminui bastante com a indicação da cirurgia robótica, tá? Ela vai ter uma série de vantagens, né, em relação à cirurgia convencional, que também, como a gente está comentando, ela está muito bem estabelecida, só que o futuro é esse, né, Rodrigo? Eu acho que na tua própria área de atuação... Na cirurgia digestiva é a mesma coisa, né, Mosquinha? Ela está evoluindo, a gente está evoluindo para esse caminho, para precisão, para personalização. Então, isso envolve uma programação mais detalhada. Quando tu faz a programação para uma cirurgia robótica, isso envolve uma série de exames adicionais, como tomografia, que tu envia para a plataforma, e isso te vem uma programação, onde tu consegue ter uma ideia 3D de movimentação, como é que tu vai posicionar o implante, e isso consegue simular os resultados antes de tu executar a cirurgia de uma maneira muito mais precisa. Então, assim, isso está agregando uma quantidade de informações para nós que a gente não tinha acesso antes a isso. Então, agora tu poder simular, tu poder ver e já precisar com mais detalhe ali na cirurgia, isso está agregando muita coisa para nós. Mosquinha, como é importante, né, a gente falar não só do cuidado, né, antes de ter o problema, o cuidado com a qualidade óssea, a qualidade muscular, né, o cuidado com o peso, a questão inflamatória da obesidade, mas também saber que se desenvolveu muito a tecnologia e os cuidados de quando o paciente já tem o problema, né, na cirurgia da substituição da articulação ou nas fraturas no futuro. Então, acho que os pacientes, eles obviamente precisam fazer o melhor possível para não chegar a esse ponto, né? Não chegar a uma lesão ou uma fratura, mas em precisando hoje é confortável saber que a gente tem à disposição técnicas cirúrgicas e tecnologia que vão fazer com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e que mantenha uma funcionalidade a longo prazo. Bosquim, queria te agradecer demais a participação hoje na conversa comigo. Eu tenho certeza que os pacientes vão se beneficiar muito desse entendimento do quanto é importante cuidar da saúde osteomuscular, né, para não chegar numa lesão, mas caso isso aconteça, caso isso não seja evitável, eles saberem que a gente tem tecnologia, a gente tem um tratamento realmente eficiente, seja num desgaste articular ou até mesmo numa fratura, para que eles possam viver de forma plena, com mobilidade e com saúde. Então, muito obrigado por tu estar aqui hoje disponibilizando um pouco do teu tempo, e eu queria que tu dissesse como os pacientes podem te encontrar. Porque Rodrigo, tem muito paciente que precisa. Rodrigo, eu que te agradeço, um grande prazer, uma grande honra poder participar desse podcast. Espero que os pacientes não precisem me procurar, mas se precisarem, estou à disposição para tirar dúvidas, para orientações, enfim, para algum esclarecimento que eles possam vir a precisar. Estamos lá no consultório ou no site www.bosquim.com.br. Vai ser uma honra, um prazer poder ajudar no que for possível. Te agradeço e continuo contando contigo. Eu que agradeço, meu querido. Um abraço. Abraço. Aqui, ó.